bem com você? Eu sou o professor Maurício Pocopete, estamos mais uma vez aqui em mais um episódio do Conversa com Propósito, falando da Bíblia e falando de coisas que vão não só exaltar o nome de Deus, mas fazer com que você tenha aí um bom testemunho, aprenda sobre a palavra de Deus e que possa replicar essa palavra. Então hoje estamos aqui, eu, o pastor Tiago, que já vai falar com vocês, e temos um convidado que daqui a pouquinho vai se apresentar, e fique muito atento porque hoje é um testemunho, e um testemunho muito poderoso que realmente vai fazer com que você seja edificado, certo? Porque a gente ouve a palavra, a gente vai na igreja, mas os testemunhos, eles mostram realmente o poder de Deus. Então, passando a palavra aqui para o nosso pastor Tiago. Fala, professor Maurício, boa noite a todos que nos assistem, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que a pessoa estiver nos assistindo. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o nosso irmão Ubiratã, e estamos, né, nós dois fomos apresentados ao Ubiratã pessoalmente agora, nesse momento que a gente grava o podcast, mas a história do Ubiratã chegou até mim através do presbítero Carlos Santos, que reencontrou o irmão Ubiratã num velório, né, um momento triste para eles. O caso do Carlos havia perdido um amigo, não sei se era parente do Ubiratã, um amigo também. Era amigo, trabalhava junto. Um amigo do Ubiratã também. E ali naquele velório, o presbítero Carlos, ele teve a oportunidade de ouvir o testemunho do Ubiratã, compartilhou comigo rapidamente alguma coisa nesse sentido, e nós resolvemos convidá-lo para estar conosco. Então, apresentar a todos vocês aí o nosso irmão Ubiratã, e seja bem-vindo ao nosso podcast, Ubiratã, que Deus te abençoe. Conte para nós o testemunho que você contou lá para o Carlos, lá no velório, lá, que a gente está curioso para ouvir a sua história. Fique à vontade. Bem, no nosso meio. Eu fiquei muito feliz quando o Carlos conversou comigo, né? Mandou uma mensagem, e conhecendo hoje o professor Maurício, pastor Tiago, um grande prazer, né? É uma alegria muito grande de poder estar com vocês, compartilhando de um momento que eu vivi, onde Deus realizou algo que, para mim, foi extraordinário, né? Eu vivi sempre na igreja, cresci em igreja evangélica, né? Fui educado pelos meus pais a servir a Deus em toda a minha vida e a ter Ele como direção da minha vida em todo o tempo. E eu guardei comigo isso. E cresci na Igreja Batista, né? Fui cantor de quarteto, fui cantor de grupo de louvor, tocava violão, guitarra, gostava muito de fazer isso, né? Era algo que me trazia muita alegria e era mais um motivo de ter para louvar o Deus que a minha mãe me fez conhecer, né? E eu digo sempre para as pessoas, a mulher mais sábia que eu conheço é minha mãe. Amém. Porque ela me trouxe, não só eu, mas meus 7 irmãos, éramos em 8, né? Infelizmente um faleceu, mas todos estão na presença do Senhor. Amém. Né? Meus sobrinhos, netos também estão. Tenho um filho que é pastor também. Você tem um filho? Tenho um filho que é pastor. Coisa boa. E ele mora lá no Tennessee, nos Estados Unidos. É o Léo, trabalha na Amazon. E, na verdade, o que aconteceu comigo? Quando eu me casei, eu me mudei para a Igreja Cristã Maranata. Certo. Por quê? Porque a minha vontade era ter uma experiência mais profunda com Deus. Eu falei, poxa, Deus fala com as pessoas. E eu quero ouvir Ele falar comigo. Eu quero ter uma experiência real com Ele. E ali eu fui fazendo vários estudos da palavra, seminário, e isso foi me trazendo um conhecimento profundo da palavra, né? E eu tive como um objetivo, falei, preciso ler a Bíblia
mais vezes para que eu possa ter mais entendimento. Eu já havia lido algumas vezes ela inteira, né? Uhum. Mas a interpretação, ela nem sempre é aquilo que Deus quer que você realmente entenda, né? Eu falei, não, eu vou fazer esse estudo da palavra, mas de uma forma diferente na minha vida. E aí eu comecei a ser treinado e ser educado para ser um pastor, Certo. né? Eu cheguei a ser diácono na Igreja Cristã Maranata e lá eles têm assim, obreiros, Uhum. diáconos, ungidos e pastores. E eu cheguei a ser diácono e o meu objetivo era ser o pastor, né? Certo. Mas sempre gostei de trabalhar, trabalhava bastante, à noite eu sempre ia para a igreja, lá tinha culto todos os dias, menos as sextas-feiras, que nós fazíamos o culto doméstico, né? Em casa, Certo. com a família. E eu não sei se vocês conhecem a Igreja Cristã Maranata, mas lá eles têm um objetivo de orar pelos visitantes toda vez que termina o culto. E eu fazia isso também, né? Gostava de fazer, o que eu mais gostava de fazer na igreja era o momento de ter a experiência com o visitante. Uhum. Por quê? Porque você via Deus operar na vida das pessoas. E a gente começava a orar. Eu me lembro que um amigo meu, ele foi para a igreja e ele foi completamente alcoolizado, né? Aí na hora que ele ia entrar na igreja, o pessoal falou, poxa, mas nem adianta ele entrar na igreja porque ele não vai entender nada. Eu falei, deixa ele entrar, a gente fica cuidando dele aqui, né? Deixa ele quietinho aí, deixa ele no cantinho. Eu fazer isso na igreja também. Quando eu era diácono lá, presbítero também. Entrava uma pessoa assim, você tinha que ficar do ladinho ali e tal. Tomando cuidado, tomando conta ali, né? Segurada, né? E aí foi maravilhoso, porque quando terminou o culto, ele falou assim, eu quero uma oração. Eu falei, amém, vamos orar por você. Começamos a orar por ele. E ele começou a chorar. Começou a chorar e ele falou assim, puxa, eu senti que Deus quer transformar a minha vida. E nós falamos, se você sentiu, é porque ele está operando. Porque o Espírito Santo está aqui. E ele quer ter uma experiência com você. Abre teu coração, abre tua mente e deixa ele falar com você. E aí o que aconteceu? Ele falou, eu vou voltar tal dia. Eu falei, talvez ele não volte mais. Mas a grande surpresa foi que ele voltou. E ele voltou são. Voltou são e voltou diferente. Falou assim, olha, quero escutar mais aquilo que eu ouvi naquele dia. E aí a alegria que a gente tinha, né, sempre quando a gente ia orar, a gente sempre levava nossas esposas, né, junto. E ou um outro obreiro também, ou um pastor, ou um diácono, para estar junto ali, né. E a gente tinha revelações, né, de Deus no momento, e a gente consultava se era para passar para a pessoa ou não, né. De repente, a gente não sabia qual era a vontade de Deus, mas sempre a gente procurava fazer aquilo que Deus queria, né? Fazer a vontade de Deus. E isso era o que mais alegrava a minha vida ali na igreja. Então eu fiquei ali durante 32 anos e eu via Deus realizar milagre na vida das pessoas. Eu via a transformação acontecer. Eu via pessoas que falavam, olha, eu não posso ter filhos. E a gente orava, pedia para Deus dar uma bênção, né, na vida da esposa. E a esposa engravidava. Então, você ficou quanto tempo na Maranata? 32 anos. 32 anos. Você nasceu já em berço evangélico? Nasci em berço evangélico. Então eu sempre tive como propósito na minha vida permanecer na presença de Deus
todos os dias da minha vida, né? Mas eu me lembro que eu passei todos esses anos aí e eu trabalhava com... sou contador também, né? Sou formado como contador, sou contábeis, estava vendo os livros. São todos de contabilidade, né? Então eu trabalhei como contador. Pedro Carlos é contador. O Carlos também é contador. Agora, não posso deixar de fazer a pergunta. Que faculdade você fez? Eu fiz na Unixul. Na Unixul? Unixul. Ali na Radial, ali na Zona Leste lá. Zona Leste, ali no Anália Franco. Anália Franco. E aí, me formei, fui trabalhar como auditor. Sempre gostei de trabalhar nessa área, né? Também já foi auditor também. Qual empresa trabalhou? Eu trabalhei sempre em banco, né? Auditor interno, bancário. E depois eu trabalhei na Souza Ribeiro, auditoria independente, né? E a Price Waterhouse me chamou também para trabalhar lá, né? E eu me lembro que um determinado dia eu tinha uma auditoria marcada lá no Rio de Janeiro. Então o que a gente fazia? Ia fazer a auditoria e voltava no mesmo dia. E uma experiência que eu tive, né? Já foi uma prova de que Deus existe na minha vida, né? Eu tinha a passagem ali comprada e o meu diretor falou assim: amanhã de manhã você vai, pega o voo da TAM e vai lá pro Rio, o pessoal tá te esperando. Tá bom. Chegou às 7h30 da noite, 19h30, ele me liga. Fala: Bira, a viagem de amanhã tá cancelada, não precisa ir, porque o pessoal não tá preparado para te receber amanhã, então a gente vai marcar uma outra oportunidade. Falei: tudo bem. No outro dia ele falou, eu fui para o escritório, né? Ele falou assim: Bira, você viu o que aconteceu? Como assim? Não vi nada que aconteceu. Ele falou: dá uma olhada, liga seu computador e põe na internet. Entra na internet e dá uma olhada nas notícias. Aí tinha caído o avião ali no Jabaquara. Aquele que caiu sobre as casas? Isso, exatamente. E era exatamente o voo que eu ia pegar. E eu tive 2 amigos que estavam naquele voo, eram também auditores, e eles faleceram, né? Eu falei: poxa. Ele falou: tá vendo? Eles eram evangélicos também, os donos da empresa de auditoria, né? Ele falou assim: Deus te ama bastante, porque ele te tirou daquele avião. Eu falei: realmente. Aí eu falei: isso não é à toa. Não é à toa. Porque eu tenho servido ele todos os dias da minha vida e vou continuar fazendo isso. Não adianta. Quando Deus dá a vida e ele tira. E ele sabe tira. O momento certo. Ele sabe o momento. Não tem jeito. Exatamente. Enfim. E pode falar, Maurício. Não, assim, quando você, por exemplo, na verdade, assim, a gente sente bastante, né, quando você tem uma situação desse tipo, né? Sim. Eu nunca passei por algo semelhante assim, quer dizer, mais ou menos, né? Já tive algumas experiências, tal, e aí a gente vê ali a mão de Deus agindo, fala assim: não é possível, aqui é Deus que está agindo, né? Isso. É Deus que está trabalhando, porque tem coisa que não tem como explicar. Não tem explicação. Isso aconteceu com meu filho, né? Enfim, tenho testemunho também do meu filho e tal, que é uma coisa muito parecida. Na hora a gente não acredita muito, tal, mas depois, né? Isso. É impressionante. E aí, o que aconteceu? Eu tive um irmão, era mais novo, né? Tinha 18 anos. Em 1996, ele foi sequestrado, né? Dia 31 de dezembro, que era a passagem do ano. E a gente sempre passava na igreja, né? A passagem do ano. E tinha ceia no dia 1º, sempre a gente fazia na casa da família, né? Da mãe, no caso, né? E estava tudo preparado para o dia 1º. Estávamos na casa da minha mãe. Só que ele foi sequestrado. E infelizmente no mesmo dia, quando começaram a soltar os fogos, eles ali assassinaram meu irmão. Nossa.
E tinha 18 anos na época, né? Ele tinha 18 Tinha anos? 18 anos. Mais velho ou mais novo? Mais novo, era mais novo. Eu tinha 36, ele era o caçula, e a gente tinha feito um plano de trabalhar junto e montar um escritório de contabilidade. Porque ele estava fazendo contabilidade também, né? E aí, quando aconteceu isso, eu perdi o chão. Falei, poxa, não vou mais fazer nada disso. Não tem mais esse objetivo de montar o escritório de contabilidade. Vou continuar trabalhando para as empresas, né? E eu fiquei muito triste, mas a minha mãe me chamou, falou assim, Bira, eu sei que você está muito triste, você sentiu bastante a perda do seu irmão, mas a gente tem que aceitar que às vezes Deus, ele tira, ele leva para ele, para que a pessoa não perca a salvação. E aí aquilo foi como se Deus tivesse me dando um grande conforto. Porque eu ouvi da minha mãe, que é uma mulher forte, né? Falando isso, né, sobre o filho dela que tinha sido assassinado. Falou, ó, coloca no teu coração o perdão. Eu falei, mãe, mas é difícil perdoar quem matou o seu irmão. Ela falou, mas ora a Deus, pede para Deus colocar isso no teu coração. Eu falei, eu vou colocar, mas é muito difícil. Porque se eu tiver oportunidade, eu vou querer vingança, né? Uhum. Mas aí eu abri a palavra e saiu assim, a tua vingança será feita pela justiça de Deus. Então eu falei, olha, eu não preciso fazer nada, porque Deus vai cuidar. Sim. Deus vai cuidar de tudo, né? E eu continuei minha vida, né? E continuei trabalhando e tal. Depois, se não me engano, em 2005, eu fui convidado para trabalhar na Teclamatic. Eu estava desempregado até então, e eu comecei a fazer vendas de colchões com a minha esposa, né? E a gente vendia colchão para tudo quanto é lado, mas só que era colchão daqueles colchões caríssimos, né? Que tinha até massagem, tinha um controle remoto. Ah, eu sei desse daí que eu já recebi um representante uma vez. Então, você já conhece, né? E aí a gente começou a fazer. Pegamos nossas agendas lá e vamos pegar pessoal que tem dinheiro, né? Pra gente fazer venda. E vendemos, ganhamos muito dinheiro na época. Foi uma época boa, né? E eu sempre tive, assim, uma boa condição de dar estudo para meus filhos, né? Eu tive 4 filhos. E eles, graças a Deus, eles permaneceram na presença de Deus, tiveram estudos, se formaram, né? Todos faculdade. O meu filho que está no exterior, ele fez até doutorado, né? E os dois do meio, né? Tem a Vanessa, que é a mais velha, tem o Léo, o Jean e o Davi, que é o mais novo. E o Léo e o Jean são diretores de logística de empresas internacionais, né? E ele optou por morar lá nos Estados Unidos. Já o Jean falou, não, eu não quero vir para fora do Brasil, eu quero ficar junto dos meus pais, né? Sempre perto dos meus pais. Então ele permaneceu aqui. Mas, lembrando, voltando aqui para o convite que me foi feito, quando eu estava vendendo o colchão, eu fui vender o colchão para um amigo meu que era parceiro do Alexandre, o Carlos Alexandre, que é esse rapaz que nós somos do velório, né? E eu encontrei com ele e falou assim, pô, Mira, mas você tá vendendo colchão, rapaz? Eu falei, tô, tem que trabalhar, né? Tem que dar comida para meus filhos, tem que sobreviver, né? Ele falou, pô, você não quer ir trabalhar comigo lá? Eu falei, depende, né? Ele falou, traz o currículo para mim. Eu falei, tá bom, levo sim. Levei para ele, na época eu tinha 43 anos, se eu não me engano. Eu falei, poxa, na minha idade a pessoa não vai nem dar importância. Você tá com quantos anos hoje, Pedro? Hoje? Hoje eu tô com 65. Que benção. Eu ia falar assim... Você falou 43, por isso que eu perguntei. Eu achei que você tá com 43 agora. Não, foi na época que eu entrei na Teclamatic, né? Aí passou uma semana, o dono da Teclamatic me chamou. Poxa, você conhece financeiro, você conhece fiscal, você conhece contábil.
conhece estoque, conhece chão de fábrica. Meu, você tá preparado para trabalhar comigo. Se você aceitar, já tá contratado. Aí eu fiquei pensando, então eu falei, bom, aceito sim. Ele falou, então tá bom, sexta-feira você passa no RH e já traz seus documentos. Na sexta-feira eu fui, levei meus documentos e aí eu recebi um cheque, na época, R$ 500. Falei, puxa, mas nem comecei a trabalhar e já tô ganhando dinheiro aqui, ô, que maravilha, né? Eu falei assim, não, esse cheque aqui é para suas despesas. Eu falei, mas que despesas? Não, que segunda-feira você tem que estar em Blumenau. Blumenau? Eu falei, Blumenau, você vai aprender o sistema lá em Blumenau. Eu falei, tá bom, então eu estarei lá. É que Santa Catarina, aquela Isso, região, é um polo de, é um polo. de TI, né? Isso, Assim, exatamente. tem muita empresa, muitos desenvolvedores estão lá. Faculdades ali, tem exatamente. muito bom ali. É. E aí eu gostei demais de conhecer lá, né? Conhecer as faculdades, o pessoal e tal. A empresa que era como é que se diz? A fabricante do software. Desenvolvedor. Do desenvolvedor. Exatamente, a palavra correta. E aí, fiz amizade com o pessoal e tal. Então, quando eu voltei para São Paulo, depois fiquei um mês lá, né? Direto. Aí eu falei, voltei para São Paulo, aí o pessoal, agora você vai ser sombra. Eu falei, o que é sombra? O que é ser sombra? Vai ficar colado no outro. Vai ficar colado. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei. Ia trabalhar com o Elson, não sei se foi. Acho que vocês não conhecem ele. Ia trabalhar com o Carlos Alexandre, ia trabalhar com o Carlos, né? O Carlos Presbítero, né? Uhum. E aí eu comecei a conhecer. E depois eu passei para fazer atendimento por telefone. E aí, quando você faz atendimento por telefone e você consegue resolver o problema, aí você aprende bastante. É um negócio que foi, assim, entrando na veia, entrando no cérebro, que foi sensacional. É que esses casos, né, Bretão, assim, eu sei porque eu preciso bastante aqui, enfim, desse suporte, né? É. Então a gente liga lá no sistema que eu utilizo. Isso. E assim, então a pessoa lá precisa saber. E aí é o problema do dia a dia do usuário do sistema. Exato, do dia a Então dia. é mais do que simplesmente você pensar na estrutura do sistema, tá? Isso mesmo. É a mesma coisa quando a gente vai estar falando da palavra de Deus. Porque eu posso pensar no teólogo que fale, que explica, e daquele irmão que está ali na igreja o dia inteiro orando e acompanhando o irmão lá na dificuldade, né? Então a gente pode pensar nessa linha aí também. Podemos pensar nessa linha, exatamente. Coisa, né? Mesma coisa. Exatamente. Então, comecei a trabalhar com TI, gostei demais, só que é aquilo, você não tem praticamente vida. Porque você tem que ficar 24 horas ligado, né? E aí o que acontecia? Eu ficava com o cérebro ligado 24 horas. Não para, né? Não para, você não para. Então, chegava em casa, minha esposa, vem jantar. Eu falei, peraí, já tô indo. Aí quando eu ia, a comida tava fria, né? Tem que colocar no micro-ondas. Beleza. Aí eu voltava, sentava no sofá, celular, notebook. Essa vida de pastor é parecida com um profissional de TI, viu? Mas que Deus nos ajude, né? A gente precisa parar também, né? Isso. Nossa cabeça ficar trabalhando. Sim. Então... Mas é puxado, viu, pastor? É assim. A fala do senhor, na minha opinião, está correta, porque quando a gente trabalha, por exemplo, fui de multinacional também, então era controller de multinacional. Sim. E a gente fica o tempo todo, né, ligado. Aí eu fico pensando, outro dia eu estava até falando com a Viviane, né, com a minha esposa, essa questão, foi assim, puxa, eu imagino a vida do pastor, né, que assim, embora tenha um dia de folga lá, né, pastor, mas é de domingo a domingo, né? Não deixa de ser, né? A gente, na cultura presbiteriana, geralmente a folga do pastor é na segunda-feira, né? Segunda-feira. Tem outros amigos que tiram em outros dias. Mas uma brincadeira que a gente faz é que uma das vezes que um pastor mente é quando ele tira a folga na segunda, porque a folga é mais ilustrativa, porque realmente
Mas, na verdade, também é uma característica, o trabalho hoje é uma característica, acho que de todo mundo, né? Sim, eu estava comentando com a minha esposa essa semana, às vezes eu tenho vontade de deixar o ministério e trabalhar em qualquer ramo. Por exemplo, eu gosto muito dessa questão de lecionar e tal. Vou dar aula, porque pelo menos você dá aula para os alunos lá e desliga, né? Acabou a aula, é problema do aluno, ele vai fazer os trabalhos, mas também eu creio que não é bem assim, né? Porque o professor também tem ali a coordenação, dele, a diretoria. Tem que fazer um preparo e tal. Então, acho que todos nós, dentro da nossa vocação, lutamos com essa questão de não desligar, né? Acho que é uma coisa que a gente precisa pedir graça a Deus e aprender a fazer isso, né? Porque isso também, às vezes, é uma necessidade, como no seu caso, alguém te ligava, tinha que resolver algum problema, mas às vezes também, pelo menos no meu caso, boa parte das vezes é um pouco de ansiedade, né? Que a gente tem que lançar sobre Deus e dizer, Senhor, olha, não é momento agora de pensar sobre isso, preciso aprender. E não é uma tarefa fácil, mas um exercício que eu procuro fazer nesse sentido é a oração, né? Exato. Por meio da oração, falar, Deus, não... Eu tô pilhado, tô pensando muito no amanhã, tô pensando na questão do pessoal da igreja e tal, mas eu acho, te ouvindo, eu acho que essa também deve ser uma luta que o Maurício tem, uma luta que todos os que nos assistem têm também. É verdade. Então, quer dizer, exatamente isso. A gente não desliga e você fica lá, 24 horas, cérebro ligado, pronto para ser chamado a qualquer momento. E aí, meus filhos até falavam, poxa, você precisa dormir um pouco, você precisa descansar e tal. Eu falei, não, mas eu tenho que atender os clientes, né? Tem que resolver os problemas dos clientes. Mas gostava muito do que eu fazia, né? Gostava demais. E eu sempre fui trabalhador e tudo que eu fazia eu focava muito para que não saísse errado, né? Para que eu pudesse ter um atendimento aí, uma qualidade de trabalho que fosse satisfatória para o cliente e também que eu pudesse também me desenvolver mais, né? Isso sempre foi algo que eu tive como pessoa, né? Na vida, né? O grande problema que eu vejo nisso, né? É que às vezes a gente, como cristão, né? A gente acaba deixando Deus de lado, acaba criando ali um ídolo, né? Que acaba sendo o trabalho, porque a gente acaba trabalhando muito e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acaba se afastando de Deus, porque a gente fica muito preocupado, como o pastor falou, fico preocupado com amanhã, se eu vou ter dinheiro, se eu vou conseguir pagar as contas, se não, minha família, como é que fica, não sei o quê. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem uma questão que eu percebo também nesse sentido de trabalho, até no domingo lá na igreja me veio à mente, é interessante, eu observo que a cultura de trabalho hoje, as pessoas elas saem, por exemplo, muito cedo de casa, no contexto principalmente que a gente vive, né, de uma grande cidade, por exemplo, você está lá na Zona Leste, é outro extremo da cidade. Para quem não é de São Paulo, não faz ideia do quão difícil foi para você chegar aqui, né? Verdade. E a gente até de pronto já te agradece nesse sentido. Mas assim, as pessoas elas saem muito cedo de casa. Isso. A realidade das pessoas aqui no nosso contexto de São Paulo, Grande São Paulo, elas chegam 7h30, 20 horas em casa. Exato. Né? E assim, eu tenho visto o desafio que é para nós, por exemplo, de fazermos a obra de Deus, de discipularmos, de estarmos na igreja, de estarmos em reuniões de oração. Né? Hoje é tão difícil juntar pessoas para orar. E no domingo passado eu me lembrei que uma das estratégias de Faraó para não deixar o povo adorar a Deus foi colocar trabalho. Né? Colocar trabalho. Quando Moisés leva o povo, leva a Faraó essa questão de que Deus estava pedindo para deixar o povo ir para adorá-lo,
Faraó, ele diz mais ou menos assim, né? Olha, multiplique o trabalho deles e lhes dê menos palha, né? Exato. Faça com que, mais ou menos, dizendo o seguinte, esse povo está com muito tempo ocioso pensando em servir a Deus. E claro que também a gente, infelizmente, ou felizmente, mas nós fazemos parte de uma realidade que não depende só de nós, né? Não. Você tem o seu trabalho, você tem os seus clientes, e que você tem que atendê-los. Nós temos a distância a percorrer e tal. Mas, assim, uma coisa que eu refleti bastante essa semana é nessa realidade, né? Como o sistema em si, ele também é propício para nos afastar de uma espiritualidade, né? De uma vida espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que essas coisas que estão ao nosso redor nos afastem de Deus, né? Então, eu entendo até que o trabalho na época me afastou um pouco, mas eu gostava muito de sair direto do trabalho e passar na igreja primeiro, né? Passava na igreja, encontrava, às vezes eu passava em casa, pegava minha família, levava para a igreja, mas às vezes não dava tempo e eu ia direto. Então eles não iam, né? Mas a experiência que eu tinha, eu falava, poxa, eu quero ver Deus realizando um milagre na minha vida, porque eu vejo realizar nas outras, por que não na minha, né? Eu sou um servo de Deus, eu estou aqui na igreja, tal. Mas é interessante, porque não é porque você está dentro da igreja que você vai ter ali, vai ser convertido. Nem sempre acontece isso. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas Pedro foi um discípulo que andou com Jesus um tempo ali do ministério de Jesus. Ele andou com ele todo o tempo. E aí, quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu? Ele simplesmente negou Jesus por 3 vezes. Então, eu entendo que ele se converteu depois que Jesus ressuscitou, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Nessa parte. O pastor pode até responder melhor, mas assim, tem um... eu estudo um pouco de teologia, faço um curso de teologia, e o pastor já falou sobre isso, né? E depois o pastor vai complementar aí, que ele que é o... Mas assim, mas eles não se convertem exatamente quando eles começam a seguir. Isso. Porque se fosse assim, quando Jesus falava, por exemplo, algumas coisas, alguns ensinamentos, eles entenderiam, né? Tem pessoas que, por exemplo, tem teólogos que entendem que eles se converteram em Pentecostes, efetivamente. Isso. Porque ali a palavra fala que caiu as escamas dos olhos e eles começaram... Ali eles entenderam a palavra. Então, eles viveram com Jesus, né? O pastor vai poder complementar aí, mas eles ainda não entendiam o que estava acontecendo. Exato. Né? Isso acontece com a gente hoje em dia, né? Porque nós estamos vivendo, se a gente for pensar bem, uma época que tem um monte de profecias aí, que, pelo menos do meu ponto de vista, que estão acontecendo. Só que vai acontecendo aos pouquinhos, de forma que a gente não consegue perceber. Exatamente. Até o momento de chegar a vinda de Jesus. Ele vai falar assim, eu cheguei, todo mundo vai ver nas nuvens, tá certo? E aí, vai falar assim, mas eu não passou aquilo. Não, passou sim, você que não percebeu. Isso. Né? Mas quando você fala dessa questão de estar na igreja e não ser convertido, era uma experiência sua ou não? Não tem. Não, na verdade. Nada a ver com a sua experiência. Não tem nada a ver. É um entendimento seu. É um entendimento meu, né? Que às vezes tem pessoas. Existe, né? Pessoas que estão na igreja e realmente não são convertidas. Podem estar lá há décadas. É isso, e não entenderam. Ficar a vida inteira numa igreja e não ser convertida, mas não era o seu caso. Não era o meu caso, porque eu sempre entendi que eu tinha me convertido e a partir desse momento o meu desejo era servir a Deus, né? Servir a Deus. E ainda que, como a gente já comentou, o trabalho às vezes nos afasta de Deus, né? Eu vou te dizer uma coisa, como pastor, digo a vocês, até o ministério nos afasta de Deus.
Também. Se você... porque ministério não é vida com Deus. São duas Exato, coisas diferentes. são. Não é aconselhável realizar nada para Deus sem vida com Deus. Exato. Mas é possível você fazer coisas para Deus sem estar andando com Deus, né? Verdade. Somos convertidos, somos todos salvos, mas às vezes, até mesmo ministerialmente falando, o pastor ou a gente que está envolvido no ministério, às vezes você entra ali numa demanda de trabalho, porque a seara é grande, mas você não está orando mais, você não está lendo a Bíblia mais, você não está tendo intimidade com Deus, você está apenas trabalhando como acontece na vida profissional, né? Então, o trabalho, o ministério e outras coisas podem atrapalhar na nossa comunhão com Deus se nós não tomarmos esse cuidado. Percebam que não são coisas que são necessariamente, não são pecaminosas. Trabalhar não é pecado. Servir em ministérios não é pecado. Mas quando nós fazemos isso sem a presença de Deus, sem a sabedoria correta, sem a dosagem correta, nós nos afastamos sim de Deus, né? Eu já vi isso aí, pastor. Na outra igreja que eu congregava, tinha pessoas que você podia ir na igreja qualquer horário do dia, qualquer dia da semana, a pessoa estava lá, fazendo, trabalhando, só que quando no horário do culto, a pessoa estava lá fazendo alguma coisa, trabalhando em alguma outra coisa, mas não ouvia a palavra. Não ouvia a palavra. Existem pessoas, eu percebo até na nossa igreja mesmo, né? Percebo pessoas que elas não conseguem sentar para ouvir a palavra. Sim. O negócio delas é estarem trabalhando ali no momento do culto, e se elas não estão escaladas, elas inventam algum serviço. É verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido, com o trabalho, vamos dizer assim, no âmbito profissional, mas com o trabalho espiritual. Com o trabalho espiritual também. Porque às vezes tem pessoas que cuidam dos carros lá do estacionamento. Não está ouvindo a palavra. Está dentro da igreja, mas está lá cuidando dos carros. E não ouviu a palavra. Então, aí você fica questionando, será que ele é convertido? Será que não é? Aí... É por isso que a escala de trabalho na igreja é muito importante. Isso. Porque um dia que você está servindo na igreja, você está servindo. Então você não vai se preocupar com a palavra. Aí o problema é quando o cara não está escalado, mas ele quer falar estacionamento, né? Eu vi bastante isso daí. E assim, além disso, né, o que nós estamos falando aqui não é sobre vida com Deus, não é sobre estar na igreja. Né? Não é sobre estar na igreja. Também. Mas é o nosso dia a dia, né? Isso. Que às vezes a gente acaba perdendo esse primeiro amor, esse relacionamento com Deus, né? Verdade. Então, voltando aqui para minha história, rapidinho aí, que eu vou tentar ser breve aí. Fiquei trabalhando aí na área de TI, mais ou menos uns 15 anos. E Você ainda estava na Maranata nessa época? Estava na Maranata. Gostava muito dos cultos, de participar dos cultos. Eram muito bons, né? Eu pregava muito a palavra lá, gostava demais de pregar, né? E a gente tinha um período de louvor, que um obreiro fazia, ou um diácono fazia. Depois a palavra era o pastor, ou um obreiro, ou um diácono também. Era de acordo com Deus revelasse no momento, né? E era muito gostoso. Então, você vivia realmente um momento especial com Deus, né? E isso eu sempre tive, tanto na Igreja Batista que eu fiquei, aprendi muito a palavra, porque lá a gente lê muita palavra, a Igreja Presbiteriana também lê muita palavra, né? E lá na Igreja Cristã Maranata, eu falei, não, eu vou dar continuidade àquilo que eu já aprendi, né? E também acrescentar aquilo que estava sendo me ensinado. Eu sempre absorvi muito aquilo que era passado para mim. E a palavra, ela era a base de tudo, né? Então, Cristo é o centro da nossa vida. Amém. Né? E eu tive sempre isso como um princípio, né? Da minha criação, das minhas raízes aí, né? E continuei sempre fazendo isso, né? E muitas pessoas gostavam, me chamavam para fazer trabalho na igreja, eu gostava demais, era muito bom
trabalhar para Deus, né? E a gente nunca tinha tempo ruim, a amizade que a gente fazia lá também era muito boa. Pessoas realmente tementes a Deus e que fazem aquilo que você está fazendo também para Deus e não para o homem, né? E aí é legal, é um negócio muito gostoso de se fazer, né? E É gratificante, né? gratificante. Você sente, sim. É uma alegria, é difícil. é uma alegria que você não vê no mundo, né? Sim. Uma alegria que não é passageira, né? Que a gente costuma dizer o seguinte: tem alegria no mundo? Tem, Sim. mas ela passa. Você ouve uma música, você fica alegre, mas passa. Você ganha um presente lá, tal, você fica feliz, mas aquilo lá, de repente, passa. Mas quando você tá ali com Deus, aí você sente aquela alegria, que ela é uma alegria que ela permanece dentro de você, né? E isso que é o extraordinário de ser um servo de Deus, que muitas pessoas não entendem. Mas eu não tenho o costume de julgar ninguém, nenhuma religião, ninguém, nenhuma igreja, né? Jamais eu cito assim uma igreja como negativo. Não, todas as igrejas são. Eu tenho um pastor que foi o fundador da Maranata, né? Ele sempre falava: religião é boa, todas as religiões são boas, né? Mas a gente tem que saber onde a gente vai se encaixar, né? Mas aí eu vou voltar para o meu trabalho, que ali foi em 2017, mais ou menos. A Teclamatic estava passando por uma situação meio complicada, então eles resolveram cortar custos, né? O que eles fizeram? Chamaram os 5 mais antigos e, opa, vocês estão desligados, né? Aí eu falei, na minha idade, né? Depois, 43 mais 15, 58. Você ficou 15 anos nessa empresa? 15 anos. E aí, falei, puxa vida, né? E agora, o que vai ser? Onde eu vou trabalhar? Contador eu não vou conseguir ser mais. Auditor também não. Então vou ter que fazer alguma coisa. Aí passou uma semana, o pessoal falou assim, acho que você devia entrar com processo contra a empresa e tal. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque de repente eu preciso deles. E não tenho isso como um princípio na minha vida de colocar a empresa na justiça. Eu não vou fazer isso. Mas você vai perder, não sei o que, isso é uma questão ganha, tal. Eu falei, não, deixa pra lá. Tudo bem. Aí passou uma semana, o dono da Teclamatic, o Pedro, me ligou e falou, Bira, eu tenho uma proposta para te fazer. Você quer ir trabalhar na empresa tal? Eu falei, poxa, o Pedro tá me indicando para uma empresa. Quero. Eu falei, então você vai falar com a fulana de tal dia ela tá te esperando lá. Eu falei, tá bom. Fui lá, ela falou, se é indicação do Pedro, não tem o que discutir. Você tá contratado, né? Qual o segmento dessa empresa? Era o mesmo. Era uma concorrente da Teclamatic. Entendi. E aí ela ficava em São Caetano, né? E eu morava na época no Tatuapé. Então era fácil, o deslocamento era bem fácil. Eu ia de carro todo dia, porque eu tinha que visitar clientes, e continuei fazendo o mesmo trabalho. E aí eu fiquei lá mais ou menos 8 meses, aí. E o que aconteceu? Lá eu tive uma convulsão dentro da empresa, né? Estava trabalhando lá e de repente... Mas isso no início do trabalho ou você já estava um tempo na empresa? Né, já fazia uns 8 meses que eu estava nessa nova empresa. Teve uma convulsão. Aí tive uma convulsão. Aí o pessoal falou, alguém Isso vai nunca ter que tinha socorrer. acontecido. Nunca tinha acontecido nada comigo. Aí você Eu estava nunca tinha com problema. 53 anos? Tava com 58. 58. 58. E aí, o pessoal me levou para o hospital, lá no São Luís de São Caetano, que atendia meu convênio. E aí eu fiquei internado 15 dias. Mas nessa convulsão você apagou? Ou você lembra o pessoal te levando para o hospital? Eu me lembro, eu apaguei,
Mas eu me lembro, quando eu acordei, aí eu me lembro, o pessoal nós vamos te levar no hospital, porque você teve isso, aquilo, então. Eu falei, eu não percebi. Realmente eu não percebi. E aí eles me levaram para o hospital, fiquei 15 dias internado, fiz vários exames e não Isso era apontaram 2017. 2018 já, né? 18. Já era 2018. Eu não me lembro de nada que aconteceu comigo e tal. Mas, tudo bem. Voltei depois dos 15 dias por trabalho, né? Comecei a trabalhar novamente. Só que o que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar lento. Aquela agilidade que eu tinha no computador, no celular, eu perdi. E aí o gerente me chamou, falou assim, Bira, você percebeu que você está mais lento? Eu falei, não percebi não. Ele falou, você está mais lento. Dá uma estudada aí em você mesmo para você perceber. E nessa época eu estava fazendo o curso de locutor, porque a minha intenção era trabalhar como locutor, né? Porque eu tinha um amigo que trabalhou como locutor, e ele falou, faz o curso que eu te coloco numa rádio aí, para trabalhar. Eu falei, é evangélica? Ele falou, não é, mas é o trabalho. Se você quiser... Aí eu falei, tá bom, vou fazer o curso, né, para aprender. Fiz, e aí eu comecei a ficar com dificuldade para dirigir. Aí eu liguei para um amigo meu que estava fazendo o curso e falei, olha, eu tô com dificuldade para dirigir e tal, dá para você passar na minha casa e me pegar? Não, mas eu ia perguntar isso. Mas essa é uma dificuldade que você sentiu em um momento específico ou você começou a ter dificuldade sempre? Não, eu comecei a ter sempre. Eu não tinha força para abrir a porta do carro. Na época eu tinha um Civic, 2008, aquele New Civic, né? Porta pesadona. E eu não conseguia abrir a porta. Eu falei, poxa, tem alguma coisa errada, né, comigo. Tá acontecendo alguma coisa estranha. E aí, passou mais uma semana, o rapaz me chamou e falou assim, olha, infelizmente a gente vai ter que te desligar. Eu falei, me desligar? Mas eu tô doente, cara. Aí ele falou, ó, mas infelizmente a gente não tem como te manter na empresa desse jeito. Você não tá produzindo, né? Eu falei, sem problemas. O que eu posso fazer? Só posso aceitar, né? E aí, mais uma vez, o pessoal veio para mim, né? Meus amigos e tal. Olha, o seu caminho é colocado na justiça. Você tá doente e tal. Eu falei, não vou fazer isso não, cara. Não vou fazer. Aí, tudo bem. Aí, o que eu fiz? Fiquei em casa, pensando no que fazer, né? E eu comecei a traçar alguns objetivos para fazer. Só que passou mais 15 dias, eu tive uma outra convulsão. E aí me levaram no hospital de novo. Aí você estava em casa? Estava em casa. Estava em casa. Quem estava contigo lá na hora? Tava meus filhos e minha esposa. Seus filhos já eram adultos? Já, né? Já eram adultos, mas tinha um que era casado e 3 solteiros. Estavam lá na hora contigo. Estavam lá comigo. E aí aconteceu isso, me levaram para o hospital, eu fiquei internado. E aí você estava sem plano de saúde ou ainda tinha? Não, ainda tinha. Tinha o plano de Tinha o plano de saúde, que era da Teclamatic. Que eu não sei porquê, mas hoje eu entendo porquê, né? E eles esqueceram de me desligar do plano. Então, para quem está nos ouvindo, o que hoje você entende? Hoje eu entendo que foi um plano de Deus para que eu tivesse ali uma experiência, né? Porque às vezes a gente acha que não foi sorte, não. Não foi. A mão de Não Deus foi. ali, é a mão de Deus. A mão ali de Deus. agindo. Exatamente. Então, aí eu fui levado de novo para o hospital. Fiquei mais 15 dias internado novamente. Também não... os médicos falaram, olha, nós não descobrimos nada. Então a gente não tem motivo para deixar ele internado. Então nós vamos liberar. Falei, que bom, né? Que bom que eu vou para casa. Fui para casa e continuei dirigindo normalmente e tal. Mas, num determinado sábado,
passou mais ou menos uns 20 dias aí. Tava na casa da minha mãe. E lá tinha uma muretinha. Eu sentei na muretinha e comecei a conversar com as minhas irmãs, com a minha mãe, né? Meu sobrinho. E, de repente, eu senti o meu olho virando. Aí, quando eu senti meu olho virando assim, eu falei, tem alguma coisa estranha. Eu comecei a tentar voltar o meu olho pro outro lado. Mas aí eu caí, né? Outra convulsão. Então, foi a terceira convulsão. E aí ele chamou o SAMU. Aí o SAMU Isso chegou tudo rapidamente. ainda em 2018? 2018. Era mais... E quanto tempo entre essa segunda convulsão e a primeira? Primeira 15 dias, segunda 15 dias, terceira 20 dias. Ah, as 3 foram então assim. Tipo, Eu pensei que era um tempo maior. não, foi bem rápido assim, né? E aí, quando o SAMU chegou lá, aí me levaram para o hospital. Então, na verdade, demitiram logo depois da primeira convulsão, praticamente. Isso, depois da primeira. Assim, mas não deu muito tempo. Não deu jeito. muito tempo. Aí eu fui levado lá para Santa Catarina, na Avenida da Paulista, né? E o convênio, ó, tranquilo, nós vamos cuidar, tal, a gente aceita o convênio, tal. E eles ficaram cuidando de mim. E aí os médicos falaram assim, olha, nós não temos uma notícia boa. Tava minha esposa e meus filhos lá, né? Eles já tinham sido chamados, tal. E eles deram uma explicação o porquê da primeira convulsão? Nunca deram. Nunca. E aí eles falaram assim, olha, ele Quando está você com... fala em convulsão, eu lembro ali do Ronaldinho, o jogador. É algo parecido com o que ele teve? Isso, exatamente, algo parecido com o que ele teve. O senhor já viu alguém tendo um ataque epilético? Nunca vi, mas já Então, vi é relatos, uma né? É convulsão. uma convulsão, Convulsão. isso A mesmo. pessoa fica ali no chão se debatendo e Isso. tal. E tem que tomar cuidado para não deixar bater a Sim, cabeça. a linha, cuidado com a língua, alguma coisa assim, não A é? língua, não. Pra não engolir a língua. Não, isso é nada a mito. ver. Isso aí Isso é mito. É. E Eu se ia falar colocar- que tinha que virar a pessoa pra... Não, mas aí o virar a pessoa é importante porque, por exemplo, ela começa a salivar muito. Isso. E se ela fica assim, ela pode se engasgar com a própria Entendi. saliva. Isso. Mas essa coisa de colocar o dedo na boca, se você colocar o dedo na ele boca, não- ela arranca o seu dedo. É verdade. Arranca o dedo. Arranca o dedo. Arranca o dedo. Colocar é. lápis, eu já vi. Não, isso é mito. Entendi. O pai da minha esposa, ele faleceu. Ele tinha um problema neurológico, ele tinha convulsão, um ataque epilético direto. Tanto é que ele faleceu, assim, na praia. Sim. Foi um 27 de dezembro. Ele estava brincando com os netos, assim, Os sabe, netos. sentado no rasinho, na água. Ele morreu afogado. Mas, assim, ele estava sentado, a água não cobria nem o pé dele. Caramba. Mas o que aconteceu? Ele teve uma Teve uma convulsão convulsão. e caiu com o rosto na água. E os netos eram... Hoje já são adultos, né? Mas na época não eram. pequenos, Eram pequenos. Aí a gente foi lá. Eu fiz um monte de massagem nele lá. mas Meu cunhado, mas sem chance. Mas então não sabia a causa das convulsões. não sabia a causa. Não sabia a causa. E aí, nessa terceira vez, quando eu cheguei no Santa Catarina, os médicos falaram para minha esposa, né? Olha, provavelmente ele está com infecção generalizada e a gente dá 2 dias de vida para ele. Mas essa infecção você pegou no hospital ou não tem nada a ver? Não, tem nada a ver. Eu cheguei lá, eles falaram que eu tinha Estava com uma infecção. infecção generalizada. Não sabia de onde tinha pegado. Não, Meu Deus. É. Te deram 2 dias de vida? 2 dias de vida. Aí meus filhos começaram a chorar, começaram a ficar E desesperados. você estava consciente ou estava Não. em coma, né? Eu tava consciente, eu lembro que eles me levaram, eu lembro que eu tava na maca, mas aí nesse momento eu já tava entubado. Quando eles deram notícia. Você não ficou sabendo de pronto essa notícia? Não fiquei sabendo de pronto. Aí minha esposa falou para meus filhos, isso eu fiquei sabendo depois, né? Falou assim, olha, quem está falando isso para nós é o homem, não é Deus. Então nós vamos para casa, nós vamos orar, porque Deus vai fazer uma obra na vida do seu pai. Amém. Aí eles mal sabiam que ia orar por mim 4 anos. Né? E eu fiquei ali 4 anos. Dessa internação, então, você não voltou antes desses Não voltei, 4 anos? não Isso em voltei. 2018? Finalzinho de 2018,
2019. Janeiro de 2019. Então você nem viu a pandemia, na verdade. Não vi. Não vi a pandemia. Você não viu a pandemia? Não vi a pandemia, não peguei Covid. Fiquei dentro do hospital ali, no meio do povo lá com... Ó, só para você Covid. entender, você que está nos ouvindo aí. Ele teve uma terceira convulsão e ficou 4 anos em coma no coma. hospital. Você ficou então Exatamente. 19, 20, 19, 20, 21 e 22. 22 você sai do coma. 22 É parecido com dezembro. aqueles filmes, né? Parecido Você vê com em filme, o filme. cara acorda e você vem Exato. para um mundo totalmente diferente, né? Sim, quando eu voltei, Porque Pós-pandemia. pós-pandemia, o mundo era um antes da pandemia, outro. outro A depois. sua história é aquilo que a gente vê o cara acordando. O que aconteceu? Exato. Caramba. Eu não falava, né? E eu escrevi. Onde eu estou? Isso em 2022 já. Na saída, no retorno do como você não estava falando. Não estava falando. Aí eu ficava escrevendo, onde eu estou? O que aconteceu? Minha esposa falou, ó, você está aqui há 4 anos. Eu falei, vocês estão brincando comigo, né? Não pode ser. Falou, não. Parecia que eu tinha dormido e acordado. Mas qual o diagnóstico que foi dado Ó, nesses 4 anos? O que os médicos falaram para sua família? Os médicos depois eles falaram, eles tiveram que me extubar, né? Porque eu não podia ficar entubado, senão o pessoal fala Você tem que que fazer aquele Não. abrir aqui, não precisou. Traqueostomia. não, porque eles extubaram, né? E não precisou fazer. Ah, aquilo ali é quando a pessoa fica entubada, no caso. Entendi. Aí A não traqueostomia precisou. é quando tem problema que a pessoa não consegue Não respirar. consegue respirar. Tampa aqui em cima, então tem que fazer um buraco aqui. Para poder respirar. Por algum momento, por algum problema, né? Eu não sou especialista, pastor. Mas por algum problema na traqueia, a pessoa não consegue. Então é como se travasse aqui. A gente vai Isso. fazer aqui, Entendi. né? Para liberar. Lá, que aí, na verdade, acaba ligando direto, muitas vezes, com os órgãos aqui, Isso. né, do pulmão, para respirar. Isso mesmo. E aí eles ficaram orando esse tempo todo e tal. Voltei, dezembro de 2022. E aí, E assim, o plano de saúde, nesse caso, tem que continuar sendo pago? tem que continuar Então sendo sua pago. família teve que continuar pagando o seu plano. Continuou pagando. E quem sustentou a sua casa? Eu sei que é Deus, mas em termos práticos, como que foi isso, Birá? Foi algo Qual foi a ferramenta que Deus usou? Para sustentar a sua casa, Nossa, sustentar você no hospital. isso daí é emocionante porque o meu filho do meio, né, o Jean, ele sempre foi muito inteligente. Ele com 2 anos de idade, ele teve meningite bacteriana. Meu Deus, uma doença grave. Doença grave. E os médicos também falaram que ele não sobreviveria, mas nós oramos e Deus curou ele. E ele ficou cuidando da minha vida financeira e da minha esposa durante todo esse tempo. Ele ficou administrando a minha casa. Ele trabalhando Ele trabalhando, e cuidando da sua casa. cuidando da minha família. casa. Ele na época estava namorando, mas ele sempre ficou ali, né? Cuidando de mim. Tem o meu filho que está nos Estados Unidos, estava aqui no Brasil também. E todos eles se juntaram e se revezavam para ficar cuidando de mim, né? Às vezes dormiam comigo e tal. Eu me lembro que minha esposa fala, né, que minha sogra faleceu. Me levaram lá para o sepultamento. Eu não me lembro de nada. Mas quando te levam para o sepultamento, você já está de alta do hospital? Já estou de alta. Esses 4 anos você ficou em casa ou no hospital? No hospital. Esses 4 anos no hospital. Se tá em coma, eles não liberam. Não libera. Se tá em coma, você é desacordado. Mas essa questão de você ir ao velório da sua minha sogra, no caso, você já tinha recebido alta. Já tinha Mas recebido você não alta. se lembra. Não me lembro. Já estava em casa. Já. Só que eu tava com confusão mental, né? Entendi. Isso em Confusão 2022 ela faleceu, sua sogra? Foi, se eu não me engano, 2022. E aí, eu estava com essa confusão e eu não conhecia ninguém, não me lembrava de ninguém.
as pessoas me cumprimentavam. Sua família, você lembrava quando você saiu Da do minha coma? família eu lembrava. Não afetou nesse sentido. Não afetou. E quando você estava lá em coma, as pessoas iam lá, sua família ia lá, tava com você lá. Eles Isso. falavam, você também não lembra, você Não me lembro. não tinha reação nenhuma, não sentia nada. Não sentia nada. Não ouvia. As pessoas falam que quando conversa, a pessoa chora, sei lá. De mim, eu. Você não Eles tem essa falaram que percepção, não né? tem. Da lembrança. Não tem. E aí eu me lembro que 2023 foi um ano assim decisivo na minha vida, né? Porque aí eu comecei a ter que fazer fisioterapia e fono. Aí o hospital falou assim, ó, nós vamos liberar, ele vai para casa, só que ele precisa de home care. Aí falou, ó, nós vamos acionar o convênio. Mas assim, antes de... Só a título de curiosidade minha. Como que você desperta do coma? Foi algo que os médicos... Você acordou... Acordei. Como se estivesse acordando de manhã. Como se estivesse acordando de manhã. Mas desse despertar, você se lembra? Me lembro. Tinha alguém da sua família do lado Tinha na minha hora? esposa. Ela estava ali na hora? Tava. Ela deve ter tido Nossa. uma reação de... Ela Sei lá, ficou... susto, com alegria, com espanto, né? Exatamente. Imagino eu, né? Foi exatamente isso que ela fala que teve, né? E eu tive um médico que ele, até hoje, ele me acompanha, é o neurologista, o Dr. Rodrigo, que eu acho, assim, que ele foi uma peça-chave na minha vida para que eu tivesse, assim, uma segurança aí, né? Porque todos os médicos haviam desistido de mim, né? 4 anos ali e tal. Ninguém achava mais que eu ia sobreviver. Até que você viu que o meu cunhado falou. Sim. A gente pensava que era o seu fim. Mas, na verdade, eu entendo que foi algo... O pastor perguntou qual o diagnóstico que deram. Eles falaram para minha esposa que depois, né, que eu estava com Parkinson. Parkinson? Parkinson. Falei, mas eu não tenho sintoma de Parkinson, né? Parkinson Fica tremendo. né? Falei, eu não tenho sintoma de Parkinson. Possível. E aí o doutor Rodrigo falou para mim, olha, eu vou fazer vários exames em você, eu vou pedir vários exames e eu quero estudar teu caso. Falei, tá bom. E aí ele começou a fazer N exames que ele pediu lá, até aquele que você fica deitado numa maca lá de ponta cabeça, e ela fica virando, então. Até esse exame eu fiz, né? Mas... Nem sabia que fazia esse exame. Já tinha ouvido falar, mas deve ser por conta do ouvido do labirinto. Isso. Né? Por causa do equilíbrio, para ver se tem Por causa do labirintite, equilíbrio, né? Deve ser, né? Eu acho que deve ser disso aí também, né? Mas eu sei que ele falou pra mim, né? Depois, né? Olha, Bira, Parkinson você não tem. Você não tem Parkinson. Porque teve os médicos que falavam que Parkinson ele dá rigidez também, né? Mas o que eu me lembro, eu fiquei com o dedo atrofiado, tá vendo? Esse daqui, esse aqui e esse. Tanto é que eu não consigo mais tocar violão nem guitarra. Não consigo mais. Eu não consigo fazer as notas musicais, as posições. A outra mão também ficou. A outra mão também ficou. E na época eu não conseguia escrever bem. A baiana que você mexe aqui, um negocinho aqui, né? Um ferrinho aqui. Isso. O pessoal fala assim, ó, você gosta de música? Tem todos 8 instrumentos musicais, né? De sopro, Meu genro que fala pra mim, ó, você tem que aprender um trompete, aí um trombone, sei lá. Eu falei, de repente, né, quem sabe. Mas, aí eu lembro que eu fiquei aí. E além dos dedos, ficaram outras sequelas? Não, só isso aqui. Só os dedos. Uhum. Eu creio, né, muito que foi um sinal de Deus para mim. Esse meu dedo ficar assim, né? Por quê? Porque eu lembro que em 2023, que eu fazia a fono e a físio, meu filho falou assim, olha, eu vou ter que mudar. Você sai do hospital sem andar? Sem andar. Cadeira de roda e tal. Você precisou aprender a andar novamente. Você aprendeu a andar. E quanto tempo para você voltar a andar? Foi um ano.
Um ano fazendo fisioterapia? Fazendo fisioterapia. Você tinha que ir até a fisioterapia ou ele ia até a sua casa? Na verdade, eles fizeram um home care, né? Eles acionaram, aí eu comecei a fazer em casa. Elas iam em casa. E aí chegou um momento que E doía? doía quando A elas fisioterapia? faziam uns movimentos nos meus braços, nas minhas pernas. Os braços, Eu não você tinha não músculo. movimentava os braços? Não movimentava os braços, não. As pernas, eu dava o comando, eu tentava deitar, eu não conseguia. Não conseguia levantar as pernas para colocar em cima da cama. E Então, alimento? Tinha que te dar na boca? tinha que me dar na boca. Tinha que me dar na boca. E Então, eu na não... verdade, assim, foram 4 anos no hospital, mas quanto tempo de mais recuperação? um ano de recuperação. São 5 anos aí, né? E quem te alimentava? Esse home Meus care filhos. tinha enfermeiro ou era sua família? Não, minha família. Minha família. O home care era apenas fisioterapia É fisioterapia e fono. e a fono. É, A sua exatamente. família que cuidava de você. Exato. Até o momento que minha filha resolveu chamar uma amiga dela, que era cuidadora. Ela falou assim: eu acho que a gente precisa contratar uma cuidadora ou um cuidador para cuidar dele. E como ficou a sua cabeça se vendo nesse estado, sendo cuidado Então, pela sua família? Você foi- sempre foi o provedor, trabalhador. Foi constrangedor. É. Constrangedor. Foi terrível, terrível para mim. Eu não me conformava de estar naquela situação, né? Eu me lembro que essa experiência eu vou contar para vocês, que foi a que mais marcou essa passagem que eu tive. Eu estava uma noite ali deitado, minha esposa do meu lado dormiu e eu comecei a chorar, né? Eu falei assim: poxa, Senhor, Sua esposa dormindo, você continuou acordado eu fiquei ali. acordado. A cabeça trabalhando, Cabeça né? trabalhando, cabeça trabalhando. E eu falei: Senhor, eu sou teu servo. E eu não me conformo de estar sendo dependente das pessoas. Eu não me conformo de estar nessa situação de vegetação. Situação vegetativa e tal. Eu não posso fazer nada, eu não estou me sentindo útil. Então eu acho que já está no momento de me levar. Me leva. Eu estou pronto para ir. E eu me lembro que nessa noite estava tudo escuro, né? O meu quarto. Eu me lembro que uma luz muito forte acendeu no meu quarto. E ali eu vi um ser entrando no meu quarto. E entrou como se fosse um teto de igreja, né? Esse formato sobre a cabeça. Mas eu não vi o rosto, porque tinha um véu cobrindo o rosto. Aí eu só sei que eu vi a mão e essa mão começou a passar no meu corpo. E quando essa mão começou a passar no meu corpo, eu vi o meu espírito saindo. Aí eu falei: Deus está me levando. Eu falei: Deus está me levando. Mas aí no mesmo momento eu voltei. Peraí. Então, você. Na verdade, não foi seu espírito que viu você deitado, foi você deitado que viu seu espírito sair. Exatamente. Ah, Exatamente. E aí eu vi voltando e eu ouvi uma voz: Tu estás curado. E aquilo para mim foi algo assim que me marcou extraordinariamente, né? Porque sempre quando eu falo, eu me emociono, porque eu falo assim: puxa, eu tive a presença de Deus no meu quarto. Deus me visitou para que eu pudesse saber que foi Ele que realizou isso na minha vida. E eu entendi naquele momento que tudo que eu passei foi espiritual. Foi espiritual. Deus estava me preparando para que eu pudesse trazer algo para as pessoas que estavam necessitadas de um renovo da fé, de um fortalecimento, de crer em Deus, né? De ter a certeza de que ele existe. Então eu falei: eu tenho algo para realizar ainda aqui no mundo. Uhum. Entendi isso, né? E aí eu escrevi meu livro.
contando a minha história, contando um pouco da história da minha família, da minha infância. Qual que é o título do livro? Minha vida é um milagre. Amém. Minha vida é um milagre. E ele está publicado na Amazon. Depois você passa os detalhes Sim, pra gente. passo. E aí depois a gente passa aí, né, para Tá. as pessoas. Tá bom. Eu vou passar pro pastor Tiago depois. Aí ele passa para vocês. Mas aí eu comecei a... No dia seguinte, eu não tomava banho, né? Eles tinham que me dar banho. E fazer tudo para mim, me dar comida e tal. Era aquele banho de leito na cama mesmo ou conseguiam te levar pro banheiro? Conseguiam me levar pro banheiro. E me davam banho e tal, mas eu ficava constrangido. Falava, puxa, mas eu não posso ficar fazendo isso, né? Eu lembro que eu quebrei o box da minha casa 3 vezes, tentando me levantar. Quando eu sentava no vaso e eu tentava me levantar sozinho, eu não conseguia. Aí eu pegava no box para levantar. Estourava, né? É que muito tempo deitado, Muito os tempo músculos vão. Porque a nossa força está baseada no músculo que a gente tem, né? Então, quando você fica muito tempo deitado, o músculo vai. Isso. Exatamente. Vai sendo consumido e tal, vai diminuindo e a gente acaba perdendo a força, né? É o que acontece quando a gente vai ficando velho, né? Sim. Vai perdendo massa muscular, vai ficando mais fraco. E aí eu lembro que na fisioterapia eu fui conseguindo, eu falei assim, eu vou me esforçar a partir de agora, eu vou me esforçar. E no dia seguinte eu falei pro meu filho, né, era o Davi, né? Falei, Davi, me deixa levantar. Ele falou, não, você não pode levantar, a gente tem que levantar você e tem que se dar banho. Eu falei, eu preciso ir tomar banho. Ele falou, não, você não pode. Eu falei, Davi, me deixa, Deus me visitou. E ele falou que eu tô curado. Essa conversa com o Davi foi mais ou menos quanto tempo depois dessa experiência? Foi no dia seguinte. No dia seguinte? No dia seguinte. Certo. Aí ele falou assim, mas você consegue? Eu falei, consigo. Você deixa? Ele falou, tá bom, deixo. Aí eu levantei, eu sentei na cama, consegui sentar, levantei, fui e tomei banho. Aí saí do banheiro, falei, puxa, eu consegui tomar banho sozinho. É isso que eu ia perguntar, você foi sozinho pro banheiro Sozinho. e tomou banho? Tomei banho. Bem pensado. Aí eu falei, puxa, Deus está fazendo um milagre na minha vida. Deus está fazendo um milagre na minha vida. Deus me deu a vida de novo. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa, comecei a voltar, a andar e tal. E aí meu filho, que foi para os Estados Unidos, ele falou assim, olha, você não pode mais andar, então você vai morar no meu apartamento. Porque a casa que vocês moram tem muita escada muito grande, não dá. Você pode cair lá, é perigoso. Então você vai para o meu apartamento, você não precisa subir escada. Você vai só andar de elevador. E lá tinha piscina e tal, né? Então eu fazia exercício na piscina, ia na academia. Então eu fiquei lá, 2003 inteiro. Só fazendo tudo isso aí, né? Aí o Pedro ligou pro meu filho, o dono da Teclamatic. Né? Ele sempre tinha contato com meu filho, né? O Jean. Olha, Jean, é o seguinte, o Bira tá com convênio, mas foi um erro do RH e tal, e a gente precisa acertar isso daí. Ele falou, meu pai tá doente, ele tá passando por isso e tal. Ele falou, não, então a gente não pode tirar o convênio dele agora. Vamos manter mais um pouco. Aí ele deixou permanecer até o final do tratamento. E aí eu falei, puxa, se eu tivesse colocado a empresa na... E você recebia algum auxílio-doença, pelo menos, nessa época? Eles me aposentaram. Aposentaram. Por invalidez. Me aposentaram. Depois que você sai do coma ou ainda em coma te aposentaram? Ainda. Entendi. Os médicos foram lá, me examinaram, tal, sim. fizeram a perícia e me autorizaram a aposentadoria. Certo. E aí eu fiquei aposentado. E aí, a partir daí, quando eu voltei, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ter uma renda extra, né? Aí eu decidi fazer o curso de TTI. Eu já tinha sido convidado há uns 25 anos atrás para ser corretor, né? Isso em que ano você volta a fazer esse curso aí? Já é o quê? Já é 2024. 2024? 2024, exatamente. Eu entrei na Remax, não sei se vocês conhecem.
Já ouvi falar. Já ouvi falar. É uma imobiliária. Aquela do balãozinho? Isso, ela mesma. Aí eu fiquei lá 1 ano trabalhando com eles. Eles pagaram o curso de TTI para mim. Eu fiz o curso online e tal, estudei e tal. Eu falei, puxa, eu consegui fazer o curso, consegui passar, fazer as provas e tal. Eu falei, minha memória tá boa. Meu cérebro não foi afetado. Então quer dizer que eu consigo fazer um trabalho bom. Aí eu comecei a estudar, comecei a ler livro. Dia, todo dia. E aí eu falei assim, agora eu vou fazer algo diferente. Eu não vou fazer mais nada sem que Deus esteja na frente. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu participei de uma pregação no domingo passado, o nosso pastor aqui, e ele falou exatamente isso na pregação dele, falando sobre Tiago. Sobre Tiago. Que a gente tem que colocar Deus no planejamento. Foi esse foi o tema. Foram 3 versículos que foram falados, né, pastor? Maravilha, hein? Que foi exatamente isso. Que a gente não pode fazer nada sem a orientação de Deus e sem colocar Deus nos nossos planos. A gente não consegue avançar. Não. Nós fazemos o nosso projeto, mas se Deus não está nesse projeto, é loucura. Não vai para frente. Não adianta. Eu tenho uns vídeos que eu já gravei que eu falo a questão da dúvida. Porque um amigo meu, foi até um presbítero amigo meu da Assembleia. Da Assembleia. Ele falou assim para mim, foi meu aluno na faculdade, ele falou assim para mim, e até eu gravei alguns vídeos lá no meu canal, tem esses vídeos aí. Certo. Ele fala assim, se você vai fazer alguma coisa e você tem dúvida, é porque Deus não está no projeto. É isso aí. Porque Deus é o Deus da certeza, não é o Deus da dúvida. Não é Deus da dúvida. Se tem dúvida no seu coração, aborta, porque não é. Não avança. Deus não está naquele projeto. Exato. É isso mesmo. Então, a partir desse momento, eu falei assim: não faço mais nada sem a orientação de Deus. Enfim, você estava lá, deitado. E aí você viu uma luz. Você estava acordado ou estava dormindo? Estava acordado. Estava acordado. Viu uma luz. E entrou como se fosse uma espécie de igreja. Isso. No quarto. Você viu o túnel também ou só viu a luz? Não, eu vi assim, abrindo. Sabe por que eu estou falando isso do túnel? Porque antes da gente começar aqui, enquanto eu estava conversando com o pastor, né, pastor? A gente estava conversando, estava esperando você chegar, e a gente falou exatamente isso, que eu já ouvi várias histórias de pessoas que por exemplo, têm uma experiência pós-morte e que todas elas, pelo menos todos os relatos que eu já ouvi nesse sentido, a pessoa vê um túnel e uma luz no fundo e depois a pessoa volta. Né? Mas no seu caso, você ouviu uma voz falando, você está curado. Você está curado. Exatamente. E às vezes eu fui trabalhar depois que eu saí eu fiquei 1 ano lá na Remax. Quando eu saí, eu fui para uma outra, fui trabalhar com lançamentos, né? Em consultoras, né? E aí tinha um advogado lá que ele falou assim: Deus não existe. Aí um amigo nosso lá, que é evangélico também, falou assim: mas como assim Deus não existe? Olha a história do Bira. O que aconteceu com ele não tem explicação, meu amigo. Se não foi Deus, quem foi que fez isso? Ele falou: não, Deus foi um homem como nós, um homem normal como nós, e simplesmente mataram ele. Eu falei: não dá para acreditar no negócio, que existem pessoas ainda que duvidam da existência de Deus, mas tem, né? Não só tem, como isso tem aumentado bastante. Tem aumentado. E a gente sabe na palavra que a tendência é as pessoas duvidarem muito mais. Você não vê ninguém duvidando de Maomé, né? De Mohammed. Você não vê ninguém de Buda, você não vê. Mas de Cristo, né, pastor? Cristo. Todo mundo critica, fala que não existe, que não existiu, enfim. Isso tá na palavra. Sim, isso aí. Verdade. Ô Bira, louvado seja Deus pela sua vida, em primeiro lugar, né? Pela sua história, pela sua família aí, e a gente vê a graça de Deus
sustentando vocês, eu creio que em toda a sua história de vida, né? Isso. Mas a gente não consegue imaginar como que foi esses 4 anos, mas nós temos uma leve ideia, né, do quão difícil isso deve ter sido. Isso. Mas nós louvamos a Deus aí por você ter vencido isso com a graça de Deus e pela sua esposa, pelos seus filhos, né? De estar com você nesse momento tão difícil. Então, louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus porque se você não fala, a gente não acredita. Assim, quem te vê, não dá para acreditar, né? Ninguém diz. Porque você tá com mais saúde do que eu e o Maurício. Né? Eu estou esquecendo, eu não consigo lembrar de nada. Então, tanto é que quando você falou que tá com 64, é isso? 65. 65 anos, né? Não parece, né? Você parece estar mais jovem e com 65 anos trabalhando e depois de tudo que você passou, 4 anos em cima de uma cama, depois mais 1 ano de recuperação, então é algo assim extraordinário mesmo, né? Miraculoso. Miraculoso. E então nós louvamos a Deus por isso. Mas assim, eu queria que você deixasse uma palavra, Bira, especialmente talvez para alguém que está nos assistindo, Sim. que está com um parente internado, que você deixasse uma palavra para alguém que também está nesse estado de ter saído de um coma ou de ter saído de uma situação em que é o momento de fazer fisioterapia. Tem pessoas nos assistindo que são aí pais de família e estão nessa dependência financeira. O que você teria para dizer para essas pessoas? Então, você que tem aí um problema na sua família, você que tem um problema financeiro, tem uma preocupação que vai ser da minha vida amanhã, você tem uma pessoa que está no hospital, não desista. Não desista. A palavra é essa. Não desista. Coloque na mão de Deus. Porque, com toda certeza, eu posso te garantir que Ele vai fazer alguma coisa por você. Mas, existe um detalhe. Você precisa ter fé. Fé que naquilo que você está falando, Ele vai te ouvir e vai te responder conforme a vontade dele, mas ele vai responder, seja curando, ou seja, até às vezes levando a pessoa para junto dele, mas é uma cura espiritual. Isso eu creio muito. Muito bem. Depois, Subiratã, você deixa pra gente, porque isso tudo que você está falando pra gente aí, fiquei bastante impactado aí com a sua história. Você deixa pra gente os detalhes do livro, porque depois a gente coloca no link aqui embaixo, Tá. né, na descrição, a gente coloca lá o livro, como que a pessoa vai adquirir o livro, e lá você detalha tudo isso que você está falando pra gente aqui, vamos falar assim, de Sim. forma resumida, porque nós estamos falando aqui de 1 hora, imagino que o livro esteja muito mais detalhado, né? Na verdade, eu escrevi o livro mais ou menos 80 páginas, mas eu resumi bastante, né? E eu procurei. Tem coisas que na época que eu escrevi o livro eu não lembro. Então eu fui lembrando depois, né? Quem quiser achar o livro agora, que está assistindo, como que faz? Quem quiser achar agora, vai no site da Amazon e procura o livro Minha Vida é um Milagre. Autor, o Biratã José da Silva. Você vai ver a minha história de vida, a minha história com Deus, o meu relacionamento com Deus. É livro físico ou e-book? É o e-book. E-book. O livro físico eu ainda vou publicar. Hoje em dia a maioria é tudo e-book. Tudo e-book, Enfim. Agradecer mais uma vez ao Bira e também, né, dentro do que nós ouvimos nesse podcast,
lembrar aqueles que nos assistem que o nosso Deus é o Deus do impossível, né? É o Deus do extraordinário, como a esposa do Bira disse para os filhos, né? Diante da palavra do médico que haveria apenas 2 dias de vida, quem tem a última palavra, nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que o milagre do Bira é muito poderoso, aquilo que Deus fez na vida do Bira é muito poderoso, mas, na minha opinião, Bira, o maior milagre que Deus fez na sua vida, na nossa história, é o milagre da salvação. Milagre da salvação. Porque, louvado seja Deus, Deus tinha um propósito que o Bira estivesse, por exemplo, naquele velório, como nós falamos aqui no começo, para dar esse testemunho, como ele já deu, imagino eu, para tantas outras pessoas. Deus tinha um propósito de que o Bira estivesse aqui hoje dando esse testemunho, mas se o Bira não tivesse mais entre nós, ele estaria com Cristo. Com Cristo. E esse é o maior milagre que nós podemos experimentar, e o nosso desejo, a você que está nos ouvindo e nos assistindo, é que você creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que você tenha plena convicção de que Cristo, Ele é o provedor. Quando não há mais esperança, quando não há mais o que ser feito, como foi no caso do Bira, Deus está cuidando de nós e continua cuidando de nós. O Bira, como provedor da sua família ali, não podia trabalhar, não podia, enfim, estava em coma, mas Deus continuou ali cuidando da sua casa, continuou cuidando dos seus filhos e continuou cuidando do próprio Bira. Então, o podcast de hoje fala de uma vida, minha vida é um milagre, não é isso? Minha vida é um milagre. É o título do livro, né? É o título do livro. Então, eu vou buscar. A nossa vida é um milagre. É. E o maior milagre que um homem pode experimentar é o milagre do novo nascimento, de ter um encontro com Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, até encerrando a minha parte aqui hoje no podcast, eu desejo isso a você que nos assiste e tem um encontro com Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que você possa viver pela fé, que nós possamos viver pela fé, né? Em momentos difíceis, dificílimos, como o Bira passou. Eu confesso que eu vi na sua história, ouvindo a história do Bira, professor Maurício, parece que a vida da gente é até fácil, né? Porque, e aqui eu não estou fazendo um campeonato de lutas, mas eu nunca passei por algo parecido como isso, né? Mas seja qual for a sua luta, ela é sua, e creia que Deus está no controle da nossa história, que Deus nos ajude e que Deus continue abençoando a sua vida, onde você for, dar esse testemunho, abençoando a sua família. Obrigado, meu irmão, por estar aqui conosco nesse podcast. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar essa minha experiência, né? Posso dizer que hoje eu sou um outro homem voltado a falar de Deus onde quer que seja. Eu creio nele, ele é o meu Deus, ele vai estar sempre em primeiro lugar na minha vida. Coloque também ele em primeiro lugar na sua vida e você vai ter uma experiência maravilhosa. Isso eu posso te dizer com toda certeza. Meus queridos, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast e espero que essa palavra, esse testemunho tenha impactado a sua vida. Se impactou a sua, então indica também para os amigos, para eles assistirem esse podcast e sentirem o poder de Deus agindo na nossa vida, nas nossas vidas. Se você gostou, como eu disse, indica para os amigos. Se você não gostou, indica para os inimigos, mas indica sempre. Clica aí no like, se inscreva no nosso canal. Esse vídeo serve para mostrar a grandeza do nosso Deus e que Ele abençoe você e a toda a sua família. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.